Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Eu falo diretamente da UEG Formosa, Goiás. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entendendo as Síndromes Genéticas. Hoje o nosso bate-papo é muito especial, pois a gente vai falar sobre as 3 síndromes que merecem mais visibilidade e compreensão. Eu me chamo Sara Regina. Eu me chamo Heloísa. E a gente é a apresentadora. A gente vai falar sobre a síndrome de Williams, A síndrome de Rett e a síndrome de Prader-Williams. E com isso a gente trouxe aqui uma mestra em ensino de ciências ambientais sobre perspectivas da educação inclusiva, uma pedagoga, uma formadora em Libras e Letras, uma professora que também é formada em ciências biológicas e doutoranda em direitos humanos e cidadania e ênfase na educação especial. E é com muito carinho que eu apresento para vocês Tatiane Michele. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Michele, sou professora aqui do Campus Formosa, Goiás. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, falando um pouco sobre o nosso conhecimento dessas síndromes que são tão importantes, que a gente precisa debater e que faz parte do nosso ambiente educacional. E a nossa proposta é o quê? Trazer um pouquinho de conhecimento para formadores de opinião e para pessoas, para educadores em si. Ou seja, para pessoas que estejam no trâmite da educação especial e inclusiva. Agora a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de Williams. A síndrome de Williams é uma condição genética rara causada pela falta do pequeno pedaço do cromossomo. As pessoas com essa síndrome costumam ter traços faciais delicados, são muito simpáticas e comunicativas, mas podem apresentar algumas dificuldades de aprendizado, especialmente em áreas como matemática e coordenação motora. Por outro lado, muitas têm sensibilidade musical incrível e uma empatia fora do comum. Agora a gente vai passar para Tatiane, uma pergunta. A gente queria te perguntar, Tatiane, o que caracteriza a síndrome de Williams e como ela é diagnosticada? Ela tem uma característica genética, ela é uma deleção, que a gente fala que é uma microdeleção, né, que é um pequeno pedaço do cromossomo, do DNA, que é fragmentado, que é no caso o 7, que ele tem uma diferenciação. Ele tem um diagnóstico de teste de DNA e ela vai ter algumas características diferenciadas. Interessante. E pensando no dia a dia dessas pessoas, quais são os principais desafios que essas pessoas enfrentam? Devemos trabalhar questões bem relacionadas, no âmbito educacional, devemos trabalhar questões que sejam socializadoras, questões que trabalhem o seu convívio e, em especial, a valorização de atividades que sejam mais direcionadas à sua comunicação, que às vezes podem ser comprometidas por algumas questões características da própria doença, do próprio síndrome, que é a comprometimento que é o auditivo e o comprometimento de fala, que nem sempre, às vezes, vai ter uma correspondência a nossas ações cotidianas. Com isso, a gente pode trabalhar práticas que sejam pranchas de comunicação aumentativa também, né, alternativa e aumentativa, com práticas diretas em sala de aula. Dentro disso, devemos adaptar o currículo, ter propostas que sejam mais direcionadas, uma educação mais funcional e, em especial, entendendo que muitos fatores podem ser associados diretamente à sua síndrome, o não rendimento escolar. Mas que essa perspectiva pode ser superada com uma adaptação curricular, com uma proposta de rotina, com um trabalho bem direcionado dentro de sala de aula. Muito bom. E para encerrar esse primeiro bloco, como que as famílias e as escolas podem oferecer apoio e desenvolvimento na inclusão dessas pessoas? Em especial, eu posso destacar o quê? Que nós temos um grande desafio, que é a inibição do capacitismo, onde uma pessoa que tenha algum comprometimento às habilidades diretas, que não seja a limitação, mas o comprometimento, essa pessoa é vista como alguém inapto. A gente precisa entender que o capacitismo é uma barreira que a gente convive no cotidiano, que vai limitar as atitudes das pessoas diretamente, impondo atividades que não sejam condizentes à sua realidade de escolarização, impondo também barreiras para a sua socialização, muitas vezes desacreditando os processos formativos. Então, você precisa criar uma estrutura que amplie a limitação que já é imposta dentro da sociedade, e a escola não pode estar longe disso. Perfeito, a gente já entendeu a definição de Rett, né, e a nossa professora Tatiane, ela deu uma explicação sobre o que é a síndrome de Williams, desculpa.
Agora a gente vai falar sobre o que é a síndrome de Rett, né, que é uma condição genética que afeta principalmente as meninas. Ela costuma aparecer entre os primeiros e o segundo ano de vida, quando a criança começa a perder habilidades que já havia conquistado, como o uso das mãos, de falas e até da coordenação. Mas é importante lembrar que, apesar dessas limitações, muitas meninas com Rett continuam entendendo tudo que acontece ao redor e podem se expressar de outras formas, como pelo olhar ou pelo gesto. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, professora, é como os primeiros sinais de síndrome de Rett costumam se manifestar? Bom, primeiro devemos entender que a síndrome de Rett, ela vai ser condicionada, tem uma incidência nas meninas, por quê? Porque ela se manifesta geneticamente nos cromossomos ligado aos cromossomos sexuais. E, além disso, ela vai trabalhar algumas questões que vai ser estabelecido dentro do desenvolvimento. Então, essa inibição e esses reatrasos, né, dentro da ação, dentro do desenvolvimento humano, ele vai apresentar como? Ela vai apresentar como regressão no desenvolvimento, perda do desenvolvimento ou ações condicionadas a essas estruturas. Aí, que além do corpo, vai afetar também o cognitivo dessas meninas em especial. A Rett, ela costuma se manifestar em variadas formas. Ela vai de uma forma mais lenta, que a gente chama uma regressão mais ponderada, até uma forma mais drástica. Então, ela pode chegar a ser bem agressiva, na condição do próprio sujeito estar perante a sociedade de forma bem comprometida. E ela pode ser trabalhada também dentro da escola com práticas muito direcionadas a esse atendimento, com posturas, por exemplo, de ferramentas que criem acessibilidade aos espaços. Por exemplo, cadeiras adaptadas, já que a pessoa ela ter uma condição de não desenvolvimento de altura e nem o desenvolvimento de alguns movimentos de mobilidade. Então, a gente tem que ter cuidado e receio em atender essas pessoas com maior dignidade dentro da sua realidade educacional. Ok, vamos para a próxima pergunta. Existe algum tipo de tratamento ou terapia que ajude na qualidade de vida dessas meninas? No caso, existem sim. Existe um tratamento, né? São os tratamentos fisioterápicos que a gente precisa estar associando ao atendimento para o desenvolvimento da sua locomoção, o desenvolvimento de alguns membros que possam ser comprometidos, e o trabalho ele tem que ser conjunto, onde a família, uma equipe de saúde e a escola seja integrada a esses processos. Assim, dentro da educação, a gente pode trabalhar diretamente a psicomotricidade, que são os movimentos mais direcionados e que podem ser coordenados de forma equitativa com uma equipe que atenda já a pessoa. E por isso o atendimento tem que ser multidisciplinar, ele não pode ser um atendimento pontuado em uma prática só, ele tem que fazer parte de uma equipe profissional que vai se organizar. E a escola não pode estar longe disso. Com isso, a gente pensa em uma possibilidade de um atendimento mais digno, mais acolhedor e que a escola faça parte desse processo. Então, professora, eu tenho uma pergunta bastante individual, porque eu queria saber por que a síndrome de Rett, ela afeta principalmente as meninas. Por que não os meninos? As meninas têm que estar à frente, a par disso. No caso, é aquela condição bem simples, ela vai ser acentuada dentro de um cromossomo sexual, ou seja, o X. Ele vai estar diretamente ligado ao gênero, né, biológico. E aí eu não gosto nem de dizer gênero, porque gênero é uma palavra que vai ter vários eufemismos relacionados a ele, mas a gente vai pensar pela biologia mesmo. Que aí as meninas, infelizmente, elas vão carregar esse traço, que é esse fator genético, que vai haver uma associação e esse não desenvolvimento que pode ser de forma bem lenta, que pode alterar o seu desenvolvimento, mas pode ser de forma muito agressiva. A partir dos 4 anos de idade, então, ela é entendida que ela pode ser gradativamente apresentada, ou ela pode também apresentar de uma forma bem brusca na vida dessa pessoa. Bom, e por último, mas não menos importante, como a família pode lidar emocionalmente com o diagnóstico e cuidado diário? Bom, esse é um grande desafio, porque nós estamos falando de pessoas que elas não estão preparadas para ter alguém que vai precisar de tantos cuidados. E assim como qualquer síndrome, a dificuldade do atendimento é muitas vezes emocional, que a gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas que elas vão ter que atender, vão estar cuidando
24 horas, diferente do nosso período de escola, nosso período educacional, elas vão ter essas pessoas na vida delas. E elas precisam entender a importância desse atendimento com essa pessoa, desse acolhimento. E muitas vezes ela também precisa ser acolhida de informação, de conhecimento. Aí entra a nossa parte como formador de opiniões, como pessoas que estão no meio educacional. A gente precisa estar munindo essas pessoas de informação, fazendo a predisposição de estar auxiliando elas na busca desse conhecimento, que muitas vezes também vai ser algo, inicialmente, uma novidade para nós também, porque é um atendimento de alguém que tenha uma síndrome, nem sempre é fácil, porque são pessoas a pessoas, e cada um vai ter um tipo de ação, e é tudo um conhecimento, mas a gente precisa também criar uma fonte, uma equipe, vamos dizer assim, um acolhimento com tanto a família quanto a comunidade, com todo mundo que esteja envolvido diretamente com essa pessoa com a síndrome. Ótimo. Muito importante esse ponto. Agora vamos para a síndrome de Prader-Williams. A síndrome de Prader-Williams também é uma condição genética causada pela ausência de genes cromossomo 15 paterno. Ela se manifesta desde o nascimento, geralmente com baixo tônus muscular e, com o tempo, aparece com apetite muito aumentado. Por isso, é comum em pessoas com essa síndrome precisem de acompanhamento constante para manter o controle alimentar. Além disso, podem apresentar atraso no desenvolvimento motor e intelectual. Agora a gente vai fazer mais uma pergunta para a nossa convidada. Quais os principais cuidados que uma pessoa que tem a síndrome precisa ter no dia a dia? Primeiro é entender qual é a função e quais são as distinções que vai acontecer dentro do processo, que a gente pode chamar como característico dessa síndrome. No sentido de que, primeiro a gente tem que entender que vai haver uma redução, né, no feto, ou seja, o crescimento perinatal não vai ser dentro do padrão esperado. Então, a pessoa, com isso, ela terá uma possibilidade de ossos e um corpo um pouco mais frágil. Mas, em contrapartida, isso irá criar nela uma insaciedade alimentar que será como um ato de compensação. Então, a gente precisa entender que o controle, ele vai ser trabalhado como uma educação cotidiana, onde a família e a escola têm que ter parceria cotidiana, que a pessoa, ela se eduque também da proposta dela entender que a saciedade dela alimentar tem que acontecer, mas sem os exageros, porque senão no caso, a gente irá caminhar para obesidade mórbida, situações que são impossíveis de ser revertidas, às vezes, a futuro, no sentido de que pode causar várias doenças. E já ocasionar a pessoa, desde muito cedo, alguns prejuízos, não só no cognitivo, mas também na sua vida social e assim por diante. Outra dúvida também que eu tenho é que se essa síndrome, ela tem que manter o controle alimentar, então significa que essa síndrome, ela fala sobre a compulsão alimentar? Em contrapartida, vamos pensar assim, 2 pontos, sim e não. Por quê? Porque sim, porque a pessoa ela vai ter uma insaciedade, ela não vai se controlar se ela não for ensinada esse controle. Mas, em contrapartida, se ela tiver uma organização alimentar com alimentos saudáveis, ela tiver uma inserção, como todos nós, em hábitos bons, ela vai conseguir se controlar. Então, ela poderá se desencadear em uma prática ruim, se ela não for ensinada. Por isso, o tratamento desta pessoa, ao longo da vida, tem que assimilar vários profissionais, tá? Profissionais que são de áreas distintas, como nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, professores, e pessoas que tenham o entendimento de como esse descontrole pode ser algo ruim, mas se não for trabalhado corretamente. Bom, ótimo. E para finalizar o nosso bate-papo, como uma equipe multiprofissional pode ajudar na qualidade de vida e na autonomia dessas pessoas? Ensinando práticas saudáveis. Na verdade, eu acho que todos nós precisamos disso, né? Mas essa equipe, ela vai ser como algo fundamental, com controle, com valores nutricionais, apresentando práticas que sejam alimentares e principalmente fisioterápicas,
Porque lembrando que o corpo terá uma certa fragilidade, a fisioterapia ela será algo muito notório e muito importante nessa prática. E não só a fisioterapia de reabilitação, mas também a fisioterapia como a musicoterapia, a arte-terapia, que pode ampliar o cognitivo da pessoa com essa síndrome. Ela pode auxiliar, além dos movimentos motores, ela pode auxiliar o trabalho que seja de desenvolvimento da prática cognitiva. Pode ser também um trabalho feito com a psicomotricidade dentro da escola. Então, gente, foi muito enriquecedor ter todas essas informações sobre cada síndrome. Tatiane, muito obrigada. A senhora é uma mestra, a senhora é uma doutorada, cheia de informações. Então, eu só tenho a agradecer, né, por esclarecer pra gente, por dar a definição de cada síndrome. E a gente entendeu aqui que cada síndrome é muito importante. Todas essas síndromes têm algo em comum, que todas elas falam sobre um cromossomo, né? A gente teve uma dúvida muito legal que tem a síndrome de Rett, que é especificamente para meninas, não é todos os meninos que têm. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço e, assim, é sempre bom partilhar saberes e, assim, lembrem que essa é a proposta, da gente estar aqui dialogando, debatendo, trazendo informações e, assim, de um meio muito prático e queremos, assim, e gostaria que todos nós tivéssemos essa pegada de fazer essa ambientação com essas práticas cotidianas, de estarmos dialogando os nossos saberes. E a educação especial, inclusive, ela precisa dessa proposta, que a gente traga essa ideia todos os dias, a gente dialogue isso, lembrando que professor está dentro de uma escola inclusiva e a escola tem que ser inclusiva, e para que isso aconteça, a gente precisa trocar essas informações todo o tempo. A educação inclusiva, ela só vai acontecer quando nós estivermos aptos, aí, principalmente preparados para debatermos ela todos os dias. Com certeza! E para você que nos acompanhou até o final, muito obrigada pela audiência. Esperamos que esse episódio tenha ajudado a entender um pouco sobre as síndromes de Williams, Rett e Prader-Williams. Não se esqueça de seguir o nosso podcast e compartilhar com quem se interessar. Até o próximo episódio, Entendendo Síndromes Genéticas.